Namastê, futuros grandes mestres. Resolvendo aqui o exercício que eu deixei na aula anterior. Espero que você tenha descoberto. A gente volta aqui ao tema de uma aula que a gente já falou, que foi o cheque duplo, tá? O ataque duplo, na verdade, onde consiste em você pegar a sua dama, trazer até D2, porque aqui você vai dar um cheque e, ao mesmo tempo, ameaçar o bispo, que está isolado, sozinho, sem defesa, na casa de D6. Tá? Então a gente traz aqui a dama, e aí o rei vai sair para algum lugar, não sei, por exemplo, aqui do lado da torre, vai, G1. Aí agora a gente pode vir aqui facilmente capturar o bispo, e aí a gente ganha uma peça, com uma peça a mais, fica mais fácil de ganhar o jogo. Espero que você tenha descoberto a resposta desse desafio. Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais bonitas que existem numa partida de xadrez, que é o sacrifício. O que é o sacrifício quando a gente fala em sacrifício no xadrez? Sacrifício, na verdade, consiste em você entregar algum material seu para conseguir uma vantagem melhor, seja imediatamente, seja algumas rodadas depois. E eu separei aqui algumas situações, né, de jogo. Vou começar por essa aqui. Separei algumas situações pra gente. Se você quiser, antes de eu começar a explicação, se você quiser dar um pause no vídeo e tentar descobrir qual é a jogada que eu vou fazer, fica à vontade, tá? Dá um pause, procura aí, e aí eu respondo. Depois, quando você tirar o pause, você vê a resposta correta. Essa situação aqui, vamos começar a entender o sacrifício, né? O sacrifício normalmente tem que ser uma jogada que o seu adversário não espera. Senão, se ele estiver esperando, ele vai prever e ele vai tentar fazer alguma coisa para evitar. Mas vamos começar aqui essa situação. A gente tem aqui, né, analisa a situação. A ameaça que a gente tem aqui imediatamente, que a gente detecta, é esse peão ameaçando esse cavalo. Esse cavalo está dando um duplo nas nossas torres. Então a situação não tá boa pra gente. Essa situação não tá boa. Mas aí entra a opção de sacrifício, tá? Que a gente vai entregar alguma coisa agora para conseguir uma vantagem depois. Então repara que situação legal que vai acontecer aqui agora. Ó. Nosso bispo vai entrar aqui em H7, capturando esse peão, dando cheque no rei. E aí você pensa, mas professor, eu vou entregar... Desculpa, tá? Porque... Vamos. Professor, mas eu vou entregar o bispo de graça? Sim, a ideia do sacrifício é exatamente essa. É você entregar o bispo de graça. Quer dizer, não vai ser de graça. Você vai ver que não vai ser de graça. Seu adversário até acha, opa, ganhei uma peça, me dei bem. Mas repara, quando ele vier aqui, que ele capturar o seu bispo, agora é que vem a sequência. A sua dama vai capturar esse peão em D3, ao mesmo tempo que vai estar dando cheque no rei em H7. E aí, quando esse rei, de alguma forma, se livrar do cheque, a gente, na sequência, ainda captura o cavalo. Olha que coisa linda aqui, ó. A dama pega o peão em D3, deu cheque, aí o rei é obrigado a sair, pode ser em G7 ou em G8, tanto faz, e na sequência a gente captura o cavalo. Então, você, aparentemente, no primeiro momento, você deu o bispo de graça, né? De graça não, você pegou um peão lá, falou assim, pô, vou entregar meu bispo para ganhar um peão, ele vai comer meu bispo. É o que a gente chama de sacrifício. A gente entregou uma peça ao adversário, mas teve um lucro melhor. Porque se você reparar, o que aconteceu aqui? A gente perdeu um bispo, mas ganhou o peão que estava na casa H7, ganhou o peão que estava na casa D3 e ganhou o cavalo que estava na casa C2. Então, na verdade, a gente trocou o bispo pelo cavalo, ganhando 2 peões na troca. Fiz isso tudo para ganhar 2 peões? Mas 2 peões são 2 peões. Se eu não me engano, teve um jogador de xadrez chamado Tartakover que ele falou: uma grande supremacia começa com a obtenção de pequenas vantagens. Então, você ganhou 2 peões agora. Se você conseguir ganhar 2 peões depois, 2 peões depois, você já vai ter uma vantagem muito grande. Vamos passar para o próximo exemplo de sacrifício que eu tenho aqui. Essa jogada. Tá? Aquele sacrifício que a gente viu antes foi um sacrifício para ganhar algumas peças. Tá? Mas os sacrifícios mais bonitos
São aqueles quando você sacrifica uma peça para conseguir o checkmate, que vai ser esse caso aqui. O que vai acontecer? Olha só, tá vendo que o nosso bispo está cortando essa nossa diagonal aqui? Ele está cortando essa diagonal, ou seja, esse rei ele não tem para onde sair. Se a gente conseguir dar um cheque nesse rei, é mate, porque ele não tem para onde sair. Então, o que a gente vai fazer? Vai sacrificar a dama, dando um cheque, capturando o peão de B3, dando cheque. Aí aqui o rei tem duas opções, o jogador de brancas tem duas opções. Ou ele captura a nossa dama com o peão, ou ele joga a torre na frente da dama para bloquear o ataque. Bom, se ele botar a torre na frente, a gente captura a torre e é checkmate. O rei não pode capturar, porque ó, nosso bispo protegendo aqui, tá? Então, se ele botar a torre na frente, é checkmate. E se ele capturar de peão? Se ele capturar de peão, é checkmate do mesmo jeito, porque agora essa torre aqui de A7 vai entrar lá em A1, dando checkmate. Nosso bispo está protegendo, ó, nossa torre, segurando essa casa aqui de fuga, nessa casa de B2 também, então checkmate. Então aqui foi um sacrifício de dama para dar o checkmate, que é o mais bonito que você... Quer ganhar um jogo bonito? Sacrifica a dama para dar checkmate. Você está ganhando o jogo bonito. Isso aqui, sacrifício, já vou deixar na próxima tela, se você quiser dar o pause para ir pensando, fica à vontade. O sacrifício, eu vou falar, não é uma coisa fácil, tá? Você tem que treinar muito, você tem que assistir muitas partidas, muitos vídeos, realizar muitos desafios, que é para você entender, né, o sacrifício, porque se você fizer uma conta errada, um cálculozinho errado, seu sacrifício foi à toa e você provavelmente vai perder o jogo. Então, para sacrificar a peça, você tem que treinar bastante. Não sai sacrificando tudo de qualquer jeito no tabuleiro quando você for jogar com seus amigos no final de semana, não. Treina primeiro, observa bastante, procura vídeo de partidas na internet, procura desafios e vai tentando entender mais ou menos aí esse conceito de sacrifício. Bom, se você já deu pause, já tentou adivinhar, vou responder agora. Se não deu, pausa e tenta, que eu vou dar a resposta. Bom, eu estou falando de sacrifício, né? Então, acho que esse sacrifício aqui está meio na cara, né? A gente vai usar a nossa dama para capturar a torre em E3, entregando a dama para a dama adversária depois. Só que qual é a vantagem? O que vai acontecer aqui? Quando eu capturo a dama em E3, eu já estou numa vantagem, ganhei uma torre. Se o adversário quiser recuperar essa vantagem, ele vai ter que comer a minha dama aqui. Só que agora eu vou avançar esse peão para D2. E agora me diz, como é que o adversário, jogador de brancas, vai impedir a promoção do meu peão para a dama? Vamos lá, ó. O rei não pode andar para o lado, porque está ameaçado pelo nosso peão aqui. Então o rei não pode andar para o lado. Se o rei andar para E2, a gente sobe, vai virar dama e a nossa torre está protegendo, tá vendo? Ó, não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. E a nossa torre está protegendo. Então o rei não vai nem poder comer a nossa dama depois porque a torre está protegendo. Então não adianta mexer com o rei. Pode capturar aqui, pode segurar aqui a dama ou pode vir direto para cá, mas tanto faz, porque qualquer uma das três opções, no final a gente fica com uma torre de vantagem. Tá? Por exemplo, se ele comer aqui, a gente captura lá, ficamos com uma torre de vantagem. Se ele quiser subir a dama uma casa, a gente promove para a dama. Aí quando ele capturar, a gente captura também, fica com uma torre de vantagem. Se ele quiser sacrificar direto aqui, a gente captura, vira dama, o rei captura e a gente continua com uma torre de vantagem. Então, eu espero que você tenha encontrado aí, tomara que você tenha visto, tá? Tenha entendido a função. Porque também não é só chegar aqui, sacrifício, vou pegar a torre aqui e ele vai comer minha dama. Mas você tem que entender por que esse sacrifício está sendo feito. Tomara que você tenha visto, que depois você ia avançar aquele peão ali, ia fazer dama e não tinha como impedir de virar dama, né? E aí você ia ficar com uma torre de vantagem de qualquer jeito. Então, é uma coisa que exige um pouquinho de esforço, de cálculo mental, né? Para você poder fazer
esses sacrifícios. Tenho mais um aqui, ó, deixei esse último separado. O que acontece? Se repara na situação aqui, ó. De cara a gente já vê que o bispo preto de casa clara está ameaçando nossa dama. A gente já vê de cara. Só que aí você para e pensa assim, caramba, olha só, se essa minha torre de D1 conseguir chegar aqui em D8, é checkmate. Ah, por que checkmate? Porque ela vai estar aqui dando cheque, né? Nessa linha. O rei não pode vir para A7 nem para C7 por causa do peão e também não pode vir para B7 por causa do bispo. Então, se essa minha torre entrar aqui, é checkmate. Mas eu não posso botar essa torre aqui agora. Por quê? Porque se eu botar a torre aqui agora, esse bispo de casa escura vai capturar a torre. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou oferecer a minha dama para esse bispo. Vou fazer isso aqui, ó. Vou capturar esse peãozinho aqui. E tô entregando de bandeja para o bispo. É uma armadilha, na verdade, né? Se ele cair na nossa armadilha, vier aqui capturar a nossa dama, a gente entra com a nossa torre lá em cima. Não, a gente entra com a torre lá em cima e aí, checkmate. Ah, mas ele não é obrigado a capturar, professor. Não, ele não é obrigado a capturar, mas ele vai ter sérios problemas, porque se ele não capturar, a gente está ameaçando o mate em 2 aqui com a dama, tá? A gente está ameaçando o mate em 2. Ou a gente pode também, se ele não fizer nada, a gente primeiro captura aqui para depois entrar com a torre lá em cima, tá? Enfim, ele precisa fazer alguma coisa, a situação não ficou boa. Tá? Você fez o sacrifício, se ele aceitar, ótimo. Se ele não aceitar, ele também não tem muita opção aqui, não tem muita coisa mais para fazer, né? Tanto que agora é a vez da preta. Né, o computador nesse momento está falando que a melhor jogada para ele é sacrificar a dama aqui, botar a dama aqui para sacrificar, porque realmente essa jogada foi muito forte, tá? Mas assim, é contraintuitivo, né? Você, vou dar uma peça minha grande para ele agora, para depois eu pegar uma peça. É contraintuitivo essa jogada aqui da dama. Né? O seu instinto, né? O seu instinto nesse momento, a primeira coisa que você quer fazer é salvar a sua dama para ficar com a sua dama no tabuleiro. Não posso perder essa dama aqui. Mas entra a técnica do sacrifício, tá? Então fica aí, não é um ataque específico, tá? Mas é uma coisa que você tem sempre que ter em mente. De vez em quando você estiver no meio do jogo, procura umas situações assim, tá? Eu gosto muito de fazer assim, eu gosto muito de pensar desse jeito que eu falei. Eu gosto de pensar assim, caramba, se essa minha torre entrar aqui, é checkmate. A única coisa que está me atrapalhando é esse bispo. Então eu tento eliminar esse bispo de alguma forma, né? Eu tento fazer um sacrifício. Eu faço de uma maneira, eu jogo displicentemente para o meu adversário achar que, ele errou, não viu, me entregou a peça. Tá? Então eu tento fazer coisas assim, é uma maneira de se pensar, é uma maneira de jogar, tá? Então fica a dica para você, nem sempre perder uma peça é ruim. Tenta buscar, assiste vídeos, assiste mais vídeos, faz mais desafios, tá? Tem vários aplicativos hoje que você baixa no celular, que tem o Lichess, tem o chess.com, tem vários canais de youtubers que postam partidas e fazem análises. Eu espero um dia começar a fazer isso também. Mas treina. Antes de fazer sacrifício, treina. Não faz sacrifício sem pensar, tá bom? Bom, vou deixar um desafio no final do vídeo agora, para você tentar resolver, que eu respondo na próxima aula. Então, até a próxima aula e que a força esteja com você.